nós vamos estar trabalhando alguns temas em torno da história e de atualidades, algumas dicas em torno de atualidades. Primeiramente, a gente vai analisar a prova de Ciências Humanas, que ela tem alguns aspectos muito específicos, principalmente para quem vai fazer aí a primeira vez o seu Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrando que são 45 questões de múltipla escolha. Essas questões vão envolver as áreas de humanas, não é? História, filosofia, sociologia e geografia. Sua prova será aí dia 3 de novembro. Já tem gente que fala, eu vou estar lá fazendo prova do Enem, meu amigo vai estar passeando. Você não está dizendo não. Você está dizendo sim para a sua felicidade, para o seu sonho, para a sua realização. Teremos aproximadamente 10 questões de história. Mas não são somente 10 questões. Nós temos a interdisciplinaridade. Então a história pode cair com filosofia, com sociologia e com geografia. Daí você precisa ter este olhar bem importante para não olhar só história ou só geografia ou só sociologia. Você precisa já articular essas ciências para que você tenha uma melhor compreensão da questão. Temos aqui, analisando as provas de 2009 e até 2018, alguns temas que são bem frequentes. Segundo reinado, é aquele tema que cai bastante. A Era Vargas, também bastante pedido. O regime militar. Este aqui eu vou fazer uma observação. Por força do posicionamento do atual governo e o pronunciamento dos ministros, esse tema passou a ser um pouco polêmico. Então é um tema que eu não aposto muito que ele caia, porque ele tem uma interpretação, ganhou uma interpretação polêmica nos últimos tempos. Se algo cair, pode ser algo em torno aí do milagre econômico. Mas é um tema que nós não estamos apostando muito. Outro tema, Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, nos seguintes aspectos. Na questão, por exemplo, Grécia, Atenas, debate-se muito a questão da democracia, a questão da participação ou não do povo nos aspectos políticos de Atenas. Fala-se que Atenas foi democrática. Todavia, nós sabemos que essa democracia era restrita ao ateniense. Então, algumas vezes no Enem, isso acaba aparecendo, para que você discuta esse conceito de democracia da Antiguidade Clássica, não o nosso conceito atual de democracia. E aí você faz aquela reflexão, será que tivemos de fato democracia na Grécia Antiga? Roma, mesma coisa. Você tem, naquele momento da disputa entre patrícios e plebeus, um maior posicionamento e debate em torno de direitos. Então, nós vamos ver algumas leis sendo criadas na Grécia Antiga, ou melhor, na Roma Antiga, onde os plebeus passam a ter mais uma ampliação dos direitos, questões que são recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio. Aparece também o imperialismo ou neocolonialismo e costuma acontecer de você ter uma comparação do colonialismo do século XV, XVI, com o neocolonialismo do século XIX. Algumas questões são recorrentes, por exemplo, perguntam lá, qual era o eixo econômico do século XV e XVI? Nós vamos ter aqui o Atlântico, nós vamos ter a América. Já no imperialismo do século XIX, chamado de neocolonialismo, nós vamos ter África e Ásia como áreas de maior eixo econômico. O recorte temporal, o neocolonialismo acontecendo no século XIX, questões também que são pedidas a vocês. Temos o período entre guerras, também bastante discutido no Exame Nacional do Ensino Médio. Por quê? Porque é no período entre guerras que nós teremos esse desenhar do mundo atual. Se nós tomarmos como ponto de partida o fim da Primeira Guerra Mundial,
nós teremos ali imediatamente acontecendo a consolidação de quê? Da Revolução Russa de 1917. O primeiro governo de caráter socialista do mundo. Vamos ter desdobramentos aí, alguns autores falam até que quando você tem a Revolução Russa de 1917, você já começa a polarização do mundo entre capitalismo e socialismo. E quando você tem a crise de 29 e quando você tem o final da Segunda Guerra Mundial, você tem desenhada a Guerra Fria. Então esse período entre guerras, ele é muito importante porque ele vai dar toda a coloração, por exemplo, para o fenômeno da Segunda Guerra Mundial. Vejamos, por exemplo, que é nesse momento entre guerras que vai aparecer um fenômeno político na Europa, que é o nazifascismo. E esse nazifascismo, que temos aí dois grandes ícones, na Itália, Mussolini, e na Alemanha, Hitler, esse fascismo nasce justamente no momento em que nós temos o quê? Uma ascensão dos partidos no cenário político europeu, os partidos de esquerda. Então, dentro dessa realidade, nós teremos, e não podemos esquecer, que aparece no Exame Nacional do Ensino Médio, o fascismo também em outros países. Às vezes ficamos muito presos na questão da Itália e da Alemanha, mas temos a questão importante. Portugal, por exemplo, com o salazarismo. Temos a Espanha com o franquismo. Então não é um fenômeno exclusivo dentro dessas realidades. A América Portuguesa colonial, o Brasil colonial também é bem recorrente. Pensarmos aí na primeira atividade econômica do Brasil colonial, o extrativismo vegetal com o pau-brasil. Falarmos da cana-de-açúcar dentro do sistema da plantagem ou plantation, também é importante. Falarmos da mineração, que promove um grande fenômeno de urbanização na região sudeste do Brasil, promove até alteração da capital, tirando a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então são fenômenos importantes do Brasil colonial. Também podemos falar, outro tema bem frequente, é a independência do Brasil. Um tema até bem interessante para o contexto no qual nós estamos vivendo. Porque começa um processo a partir do século XIX a refletirmos quem é esse povo brasileiro? Como se constrói a brasilidade? Porque o Exame Nacional do Ensino Médio, o que ele quer? Ele quer avaliar se o aluno tem as ferramentas para analisar o quê? Analisar o mundo no qual ele vive. O Exame Nacional do Ensino Médio é para avaliar se ele tem recursos, competências e habilidades para enfrentar os problemas que estamos passando no Brasil atual. Ele quer medir isso em você. E o processo de independência, nós temos a construção de quê? A construção, o início do nosso nacionalismo, da nossa brasilidade. E a República das Oligarquias, nós vamos falar mais profundamente nos mecanismos de poder. Como é que essa República Oligárquica, São Paulo e Minas, conseguiram se articular no poder por 36 anos. Uma questão também que é recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio. Desses temas, nós vamos trabalhar com os top 5, aqueles que são mais pedidos a vocês. O primeiro aqui, patrimônio, cultura e memória, bastante também recorrente no Enem, nós vamos discuti-lo. A África e sua relação com a história do Brasil, apareceu muito de 2009 a 2018, é o recorte que nós tomamos para analisar. Próximo, por favor. O segundo reinado, a questão do fim da escravidão, a questão que envolve também a imigração e a República Oligárquica dentro dos seus mecanismos de poder. E, por fim, a Era Vargas. Entendendo o patrimônio histórico, cultura e memória, ele é extremamente importante. Primeiro a gente precisa entender o que é patrimônio, para que a gente consiga ter uma visão melhor da
questão apresentada a você. Patrimônio é aquele título conferido, pode ser um bem móvel, imóvel ou natural, que precisa ter um valor inestimável para aquela comunidade e que seja singular. Veja que nós tivemos agora Paraty sendo colocado como patrimônio natural, um patrimônio cultural para a humanidade. Então, quando eu falo em patrimônio, está relacionado a ele o conceito de cultura. Para o Exame Nacional do Ensino Médio, podemos definir cultura como cultura, tudo aquilo que o homem produz material e imaterialmente. O patrimônio, então, faz parte dessa capacidade humana de criar. E por conta disso, todas as vezes que caírem lá para vocês questões que envolvem uma praça, uma imagem, uma estátua, isso está falando por que ela tem valor, por que ele é que é um patrimônio, porque ela quer marcar uma identidade na nossa história. Por que nós colocamos os obeliscos, colocamos imagens, quadros, locais históricos? Por quê? Porque nós queremos resgatar a memória, para que ela não morra. Por favor? E aí chegamos à memória. Memória é algo bem interessante, porque a gente fala em memória o tempo todo, mas o que seria memória? Então, memória é aquele fragmento abstrato, imaterial. E essa memória pode ser a biológica, que é a capacidade do homem de quê? De armazenamento de informação, mas hoje nós estamos falando de memória artificial, que pode ser até o seu tema, por exemplo, na produção textual. E a memória na sociedade, ela tem dois aspectos, o individual e o coletivo. O individual é como eu interpreto um fato passado, com as minhas idiosincrasias, com a minha realidade, com a minha experiência de vida. Essa é a memória individual. E a memória coletiva, essa é importante, porque é na memória coletiva é que se constrói o processo histórico. É na memória coletiva, quando ela está viva dentro daquela coletividade, aquela memória coletiva, ela gera comportamento, pensamento, forma de sentir, forma de agir, cria aquilo que a sociologia chama de fato social. Aquilo se impõe sobre você, de acordo com a memória coletiva, tem essa questão. Quando as memórias se perdem, entra quem? Entra o historiador. Quando a humanidade perde a memória, o historiador vai nas fontes históricas, e aí é importante porque o Enem às vezes fala de fonte histórica material e imaterial. Os vestibulares, de modo geral. A fonte histórica material é mais fácil, não é? Que vai desde quadros, papéis, pinturas, estátuas. Já a fonte histórica e material, nós temos a tradição, formas de pensar, formas de sentir. Então, tudo isso faz parte de um processo que envolve patrimônio, cultura e memória. A África também tem sido um tema bastante pedido e a gente pode fazer algumas reflexões. Primeira questão, a África como berço da humanidade. Principalmente no Brasil, isso tem um peso muito relevante, porque há ainda na nossa sociedade um peso muito grande do racismo. Só que se a gente analisar onde a humanidade floresceu, onde nós tivemos os restos esqueletais mais antigos mostrando o berço da humanidade, foi a África. Então o indivíduo que se comporta de maneira preconceituosa, ele esquece as suas raízes mais profundas, aonde a humanidade surgiu. Veja a África como o berço das primeiras civilizações. Há quem pense que o Egito é fora da África. E devemos aos povos africanos, não só o Egito, mas as grandes civilizações que lá brotaram, Songhai, Mali, e que contribuíram para nós de maneira significativa na matemática, na astronomia, em vários ângulos. E aí nós temos, vejamos aqui só o universo científico, a medicina, que evoluiu a partir dos egípcios africanos. O que nós sabemos hoje em torno da anatomia humana está relacionado com os estudos que os egípcios faziam quando realizavam a mumificação. A astronomia, engenharia, arquitetura e matemática, que vão começar a ser discutidos numa civilização africana.
Quando a gente fala de África, e é um tema talvez o mais pedido, escravidão, nós temos que fazer aqui algumas desconstruções. A primeira delas é a expansão árabe. O povo árabe migra para a África por volta do século VII, após a morte de Maomé. Então, eles chegam ao norte da África, propagam o islamismo, faz um intenso comércio com os povos africanos, e aí nós vamos ter um fenômeno de escravização. Quando os portugueses chegam à África, já há um intenso comércio de escravos acontecendo dentro daquele território. Dentro da cultura africana já havia escravidão, isso é algo bem significativo. Na África, quando um povo era vencido, muitos daqueles elementos se tornavam escravos dos vencedores. Aí a gente fala, o branco criou a escravidão. Ela faz parte da história. Roma tinha escravidão por guerra e dívida. Grécia tinha escravidão por guerra e dívida. E ninguém fala, mas debate-se muito essa questão da escravidão na África. Sim, existiu ao longo da história. Então, quando os portugueses chegam, você já tem um cenário desenhado de escravidão, e aí nessa interação com os reis. E aí uma pergunta interessante, que os vestibulares de modo geral, inclusive o Enem pode perguntar: por que os portugueses colonizaram o Brasil e não colonizaram a África? Já que a África estava ali mais perto, Ceuta, 1415, primeira conquista do povo português. Mas por que eles vieram colonizar a América e não a África? Porque a África tinha grandes civilizações, grandes exércitos, e os portugueses não tinham condições de tomar. Já a América tinha uma população que ainda estava em determinado estágio, e por isso eles tiveram maior facilidade, as guerras entre os índios, etc. Então os europeus chegam na expansão marítima, que tem a função do caminho buscar os produtos orientais, que eram fundamentais para a sobrevivência do europeu, que tinha sua base alimentar na carne. Então, a canela, a noz moscada, a pimenta, tudo isso tornava a carne, que não tinha tanta conservação, mais possível de você ser consumido. E outras questões, a porcelana, etc. Os portugueses são os primeiros a se lançar porque conseguem condições. Uma delas é uma centralidade do poder político, com a Revolução de Avis do século XIV, dominam o norte da África, começando por Ceuta, e começa um intenso comércio com a África. E esse comércio vai envolver o quê? Também o Brasil. Daí o diplomata Alberto da Costa e Silva, um dos maiores estudiosos sobre essa interação África-Brasil, dizer: África no Brasil e o Brasil na África. Isso é tão forte que quando o Brasil faz sua independência, quem quer se tornar independente junto com o Brasil? Angola. Tamanha era a interação cultural e comercial. Então nós teremos o comércio de escravos para o Brasil, do século XV ao XIX. Vieram aproximadamente, nós não temos esse número com exatidão, 20 milhões de cativos. Sendo que 20%, eu posso acrescentar 20% esse número, porque eles morriam durante a viagem no navio negreiro, que tinha tanta mortandade que eram chamados de tumbeiros. E aí nós teremos áreas portuguesas que vão se dedicar, na verdade, são pontos, feitorias, que depois se desdobram em cidadelas, realizando esse intenso comércio de escravos para o Brasil. Escravos do Congo, da Angola, Moçambique, entre outras áreas. E é importante que entendamos porque muitos momentos históricos do Brasil só vão ser possíveis graças à ação do africano. Exemplo, Guerra do Paraguai. Construção da estrutura econômica. Construção cultural. Até mesmo idioma. Tudo isso faz parte de uma contribuição dos africanos. Para entendermos a brasilidade, a alegria do brasileiro, por exemplo, mentalidade, se a gente falar de história das mentalidades, nós vamos precisar entender a cultura africana. No segundo reinado, nesses nossos temas do top 5, nós temos aí algumas questões importantes. Cenário político. O que eles pedem muito a vocês? Aqui, ó, parlamentarismo às avessas. Dom Pedro, por favor, o próximo, vai
fazer aquilo que seria o contrário de um padrão de monarquia parlamentar que acontecia, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, o que nós tínhamos? Eleições que compunham um parlamento, esse parlamento, maioria, escolhia um primeiro-ministro, e ali tinha todo um arranjo onde ele se tornava chefe de governo e o rei chefe de Estado. Eu não gosto muito dessa expressão, o rei reina, mas não governa. Por quê? Porque se nós analisarmos o Império Britânico, quem é dono de todas essas terras é a rainha. Então essa questão de ela reina, mas não governa, mas tudo pertence a ela. Então você faz uma desconstrução desses raciocínios. Já no Brasil era diferente. Você tinha um imperador, onde, através da Constituição, a Constituição de 1824, escolhia o primeiro-ministro, por isso que às avessas também cai a brasileira. Ele escolhe o primeiro-ministro, esse primeiro-ministro monta um conselho de ministros e aí convoca eleições. E aí se monta um parlamento. Então veja que é o contrário. E ele conseguiu colocar uma paz no Brasil que não havia no período regencial, o mais conturbado da nossa história. Quase que o Brasil se fragmenta em vários territórios. Ele vai conseguir, através da política de revezamento, colocando ora o Partido Liberal no poder, ora o Conservador, ou os dois juntos, conseguiu apaziguar o Brasil, que quase se fragmentou, o que aconteceu lá na América Espanhola. No cenário econômico, nós temos aí o auge do café com destaque ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Primeira fase, o Vale do Paraíba Fluminense, com destaque para Valença e Vassouras. Na segunda fase, vem o Oeste Paulista, onde o café, por causa do solo, por causa da topografia, e também algo importante, a mão de obra livre, questão que cai para você no Exame Nacional do Ensino Médio. Eles não priorizavam tanto a questão escrava, mas sim a mão de obra livre, especialmente a mão de obra imigrante. Questão para os vestibulares e para o Enem. Qual era o regime agrícola do café? Hoje está caindo no vestibular assim, plantagem ou a plantation. Características da plantation que você não pode esquecer. Monocultura, latifúndio, exportação, aqui, mão de obra escrava. Porque nós temos hoje plantation com essas características, mas mão de obra assalariada. Questão aí que pode cair com uma interdisciplinaridade. A questão da escravidão, nós já mais ou menos falamos, a Inglaterra começa, desde a chegada da família real, a pressionar o fim da escravidão. Por quê? A Inglaterra está caminhando para o processo de industrialização, está tomando a África. Então, tirar o africano de lá não era interessante para a Inglaterra. Então, por conta disso, nós temos uma questão, uma causa externa, guarde isso, causa externa para o fim da escravidão. E as causas internas, movimento abolicionista, o movimento republicano, que são importantes. E também algo que não é muito falado, os movimentos de resistência feitos pelos escravos. Porque parece que o escravo foi beneficiado por uma força de fora branca. Não. Tivemos as fugas, tivemos as lutas, tivemos as rebeliões. Tudo isso é importante. Próximo, por favor. E aí, o caminho para a libertação dos escravos. A Lei Eusébio de Queiroz, que começou a impedir o tráfico de escravos, criada, pressionada pela Lei Bill Aberdeen, feita pela Inglaterra em 1845. A Lei do Ventre Livre. E aqui tem algumas questões assim importantes. Porque fala a Lei do Ventre Livre, a partir dela, o filho de escravo nascido estava livre. Não é bem assim. Nós sabemos que no corpo da lei fala, caso o dono do escravo queira utilizar o filho do escravo, poderá, até 21 anos. E aí ele terá que liberá-lo imediatamente. A lei dos sexagenários, os escravos a partir de 60, mas se você ler no corpo da lei, você vê lá, poderá explorá-lo ainda até os 65. Mas essa lei, ela mais beneficiou a comunidade escravista do que... Porque qual escravo chegava a essa faixa etária?
Qual escravo tinha produtividade nessa faixa etária? E, por fim, a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. E aí algo interessante no sentido de análise historiográfica. A lei liberou, mas não integrou o escravo à sociedade. E aí, para a sua aula de produção textual, fique atento. É o primeiro processo de favelização, por exemplo, no Rio de Janeiro. Porque esses escravos vão para a periferia da capital imperial. E depois nós vamos ter lá com Rodrigues Alves, na Reforma Pereira Passos, um segundo momento de favelização. Aí isso vem com mobilidade urbana, isso vem com várias questões, violência, etc. Como estávamos no auge do café, era necessário, então, a vinda de imigrantes. Começa esse conjunto de leis apartando a mão de obra africana da cultura cafeicultora. Então, era necessário substituí-la. E os que virão para cá são os imigrantes italianos e alemães. Por que especificamente italianos e alemães? Porque estes países estavam em conflito, em guerra. A chamada unificação italiana e unificação alemã. Então, eles virão para o Brasil a partir de uma propaganda feita na Europa. Aí nós vamos ter os sistemas, o sistema de parceria. Teremos a imigração subvencionada feita pelo Estado. Mas algo que você precisa saber. Não era só substituir o escravo. Era também branquear o Brasil. Porque na época havia uma teoria antropológica, a teoria do branqueamento. O que estava reinante na Europa, naquele momento do neocolonialismo, era a superioridade, que eles falavam à época raça. Nós não usamos mais raça, porque a raça é humana. Nós falamos o quê? Etnia. Mas não vamos entrar nesse debate. Então, para fazer o progresso do Brasil, com aquela visão antropológica da época, a antropologia nascendo com essa visão da superioridade, entre aspas, da raça branca, começaram a trazê-los para o Brasil. Com qual ideia? Evoluir, fazer com que a nossa sociedade branqueasse. E isso está presente até hoje, no racismo, no preconceito estrutural, nos baixos salários dos afrodescendentes. E para que esse imigrante não tivesse acesso à terra, para que esse imigrante ficasse a dispor dos grandes fazendeiros, foi criada a Lei de Terras de 1850, que só havia o acesso à terra através da compra. Importante essa Lei de Terras para entendermos o Brasil de hoje, a concentração fundiária e etc. Por conta dessa Lei de Terras, você só poderia ter terra no Brasil no século XIX comprando. E ela era muito cara. A doação, a sesmaria, o uso capião, isso tudo foi tirado para dificultar o acesso à terra, que foi se concentrando. O imigrante, não tendo para onde ir, ficou à mercê de uma estrutura econômica. A Guerra do Paraguai é importante. É aquele momento, é considerada a maior guerra da América Latina, onde tivemos de um lado a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. As causas centrais dessa guerra foi a ação do Brasil de 1850 a 1864 na região do Rio da Prata, interferindo na geopolítica para proteger suas fronteiras e também interesses na região, e a política do Paraguai, do Grande Paraguai. Solano Lopes queria expandir o território do Paraguai. O Paraguai não tinha saída para o mar, dependia dos seus vizinhos. E por conta disso, começa uma grande guerra e nós teremos a presença dos africanos a partir de 1866, que se não fossem eles, dificilmente nós teríamos ganhado esta guerra. Os chamados soldados a pau e corda. Teremos a vitória da Tríplice Aliança, consequências danosas para o Brasil, crise econômica, doenças. 75% da população paraguaia desaparece, retaliações territoriais sobre o Paraguai, mas o ponto culminante, o exército brasileiro sai fortalecido dessa guerra, com muita projeção política, e vai promover, aliançado com os cafeicultores, a derrubada
da monarquia e a implantação da república. E aí nasce a chamada república oligárquica. Às vezes essa charge aqui cai para vocês no Exame Nacional do Ensino Médio. São Paulo e Minas conduzindo o cenário republicano e os outros estados tentando ter acesso. Por que São Paulo e Minas conduziram? Além do poder econômico do café, nós temos que lembrar que São Paulo e Minas tinham os maiores colégios eleitorais da época. Então eles decidiam as eleições. E não se esqueça, fique atento, porque a chamada República dos Marechais, nós tivemos um militar no poder. Então, por conta disso, fique atento à República da Espada com Deodoro e Floriano, porque é o início da nossa República. Eles foram os proclamadores da nossa República. E aí, os famosos mecanismos de poder que tem a República Oligárquica. Por isso que ele ficou tanto tempo. A comissão verificadora, como funcionava isso? Formava-se um colégio de deputados e se um candidato ganhasse que não fosse aprovado por São Paulo e Minas, ele sofria degola. A comissão que validava a eleição dizia: essa eleição é fraudulenta, essa eleição teve atos lesivos, então o candidato que não era alinhado com São Paulo e Minas, ele era degolado. Esse é um mecanismo. O segundo, a política dos governadores. Esses mecanismos são constantes no Exame Nacional do Ensino Médio. Havia uma aliança, uma interação entre o presidente e os governadores, então havia um apoio irrestrito do presidente para o governador. Então, quem esse governador indicava no campo para ser um deputado ou um senador, esse governador tinha promovido grandes realizações por causa dos recursos que eram disponibilizados pelo governo federal. Então, quem ele indicava, fizesse o toque de Midas nos ombros, olha, esse aqui é meu deputado, esse aqui é meu senador, ele ganhava. E aí, você não tinha um legislativo confrontando com o executivo. Por isso que eles vão ficar durante tanto tempo. E na esfera mais distrital, regional, nós vamos ter os coronéis. Que às vezes nós achamos, o coronel é só um homem da fazenda. Não. Você tinha até grandes comerciantes com título de coronel. A depender do número de pessoas que ele tinha sob o seu raio de influência. Esses indivíduos faziam o famoso voto de cabresto. Porque a Constituição de 1891 fazia o quê? Seu voto era aberto, não era secreto. Então o coronel, atendendo a favores ou ameaça de violência, fazia com que o indivíduo votasse. Então veja, a República Oligárquica, vamos lá, na Grécia e na Roma Antiga, oligarquia, um pequeno grupo no poder. Nós temos aqui os cafeicultores conduzindo a política do Brasil por 36 anos. Por gentileza. E aí, quem quebra isso? Vargas. Quem quebra isso é Vargas, porque, por gentileza, ele tem um cenário favorável. Nós temos um momento onde você tem um fortalecimento dos grupos sociais insatisfeitos com a República Oligárquica, principalmente nos anos 20, de 1920 a 1930, a República Oligárquica, essa aliança São Paulo e Minas sendo desconstruída no cenário eleitoral. Então Vargas vem e promove a chamada Revolução de 30, anote aí você. Revolução de 30 põe fim à República Oligárquica. Ela é importante e leva Vargas ao poder. E aí Vargas vai ter momentos importantes dentro do seu processo de ação, por gentileza. Ele aproveita essa crise política, toma o poder, implanta a Revolução de 30 e abre 3 períodos. O seu governo provisório, o seu governo constitucional e o Estado Novo. Por gentileza. No governo provisório, atente aí às políticas trabalhistas do período.
Começa Vargas a investir em produção industrial. O Estado Novo é o ápice, mas os investimentos se iniciam aqui no governo provisório. E também já começa o fortalecimento político. Temos aqui a Revolução Constitucionalista de 34, São Paulo exigindo o fim do governo provisório e uma Constituição. E aí nós vamos ter um confronto armado entre Vargas e São Paulo, mas aí é aquela vitória de Pirro. Ele ganha e perde, porque a ideia está disseminada de uma necessidade de uma Constituição. Ele ficou de 30 a 34 sem uma Constituição, governou sem Constituição. Então ocorre uma Assembleia Nacional Constituinte e nasce uma Constituição. Aí vem o governo constitucional, porque nessa Constituição, nas disposições transitórias, estava lá: o primeiro presidente poderá ser eleito de forma indireta. Adivinha quem ganhou? Vargas. E aí as inovações que ele fará nesse contexto é uma legislação eleitoral e nela a mulher começa a votar no Brasil. Foi ontem, 1934, para a história é um segundo atrás. Aí você entende muitas coisas do Brasil atual. Nós teremos a oposição dos grupos socialistas e diante de ataques dos grupos socialistas, Vargas, vendo as eleições chegando, ele estabelece o Plano Cohen. Um plano fraudulento, dizendo que o Brasil iria ser tomado por forças soviéticas. Aí ele proclama o estado de sítio, suspende o Estado democrático, toma o poder, nasce o governo ditatorial, é a Era Vargas do Estado Novo. Elementos centrais, o corporativismo, que é a intervenção do Estado na relação do trabalho na sociedade, programas de desenvolvimento industrial e nacionalista. Teremos aqui as leis trabalhistas. Em 1947 nasce a consolidação das leis do trabalho. E ele vai conceder, nesse momento, os direitos trabalhistas e alguns deles mais específicos, o salário mínimo, a carteira de trabalho, férias remuneradas, descanso semanal, etc. Isso é algo significativo. Nasce aqui a questão do pai dos pobres, construído pelo um departamento de imprensa e propaganda, que não só fazia propaganda, fazia também o quê? Censura. E aí, não esqueça disso, ó. O Brasil é o único país da América Latina que envia tropas para lutar na Segunda Guerra Mundial. Um dado importante, qual momento? Era Vargas. Vargas flertava com a Alemanha. Tanto é que havia um projeto que a Alemanha concedesse uma companhia siderúrgica para ser implantada onde? Na cidade de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro. Aí vem os Estados Unidos, faz um alinhamento com Vargas e concede a Companhia Siderúrgica Nacional na cidade de Volta Redonda. O Brasil, então, luta ao lado dos aliados. Importante aqui para você que fará o Enem, as áreas de investimento de Vargas: petróleo, mineração, siderurgia e energia elétrica. As grandes indústrias nascendo nesse período, a própria CSN, a Vale do Rio Doce, entre outras. E aí, em 45, um alinhamento de Vargas, o exército muito forte, porque criou-se um paradoxo no Brasil. Se a FEB foi lutar derrubando governos autocráticos, como é que ela vai voltar ao Brasil tendo um governo autocrático? Aí Vargas começa a fazer uma abertura política, coloca como salvador da democracia. E aí alinha-se com a esquerda e os ministros militares derrubam Vargas. É o fim da era Vargas. Nesses instantes finais, eu queria deixar para você, para que você examinasse algumas atualidades, porque o nosso tempo aqui é exíguo. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, essa força que vem a economia chinesa no campo das exportações, e aí o governo americano, vendo que a entrada dos seus produtos chineses com um grande volume tem gerado prejuízo à economia americana. A saída da Inglaterra da União Europeia, o Brexit, é importante que você também possa passar um olhar sobre esse tema. A questão das migrações e todo o desgaste que esses imigrantes sofrem, principalmente por causa dos conflitos no Oriente Médio e na África. Aqui nós temos
as migrações pelo Brasil, importante que eles podem fazer uma conexão, aí entra um pouco de história, geografia. O incêndio da Catedral de Notre-Dame, também um tema importante que pode remeter à Idade Média, na interdisciplinaridade. Veja que ela é uma estrutura gótica. A crise na Venezuela também é um tema que você possa dar uma atenção nessa reta final do Exame Nacional do Ensino Médio. A guerra da Síria, os países que combateram o Estado Islâmico afirmam que o Estado Islâmico acabou. Então é um tema que está sendo discutido, mas que a gente sabe que teremos aí desdobramentos. Então, fica aí essa dica no campo da história, no campo da atualidade, e desejo a você uma excelente prova e muito obrigado.